Fala, JNI, nós estamos aqui com o nosso podcast da JNI Central, sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos aqui na nossa conferência a oportunidade e a honra de conversar com o amigo Léo do Desascope. Glória a Deus pela tua vida, meu irmãozão, seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria. É um enorme prazer. Estarmos juntos aí. E a gente tem falado sobre a grande comissão aqui na nossa conferência, tem sido um tempo precioso, tempo de mesa. E sobre essa questão toda, eu falei pessoal que nós tínhamos que trazer um pouquinho dessas conversas que são muito boas para vocês aí, jovens que têm vivenciado a grande comissão aqui com a JNI, no nosso discipulado. E Léo, você tem trabalhado muito há um bom tempo já com discipulado, com toda essa questão de discipular, mas como que foi a sua experiência, a sua primeira experiência com o discipulado, um discipulador? Quem foi a pessoa que mais marcou você assim em algum momento da sua vida, que você mais absorveu? Como que foi a sua experiência como discípulo? Muito bom. Cara, eu me converti em 2012. E aí eu converti numa cidade pequena, que é minha cidade natal, que até chama um bairro de vocês aqui, né? Cambuí. Cambuí, exato. Mas lá é Cambuí, Minas. Cambuí, Minas. E eu me converti lá numa cidade boa. pequena, tem 35 mil habitantes. Olha só. A cidade é pequenininha. E aí eu fui para uma igreja que chama A Casa do Adorador. Uma igreja de cunho bem pentecostal, bem forte assim. E eu comecei a ser discipulado pelo pastor. Então, eu vim de uma realidade católica. Os meus pais, por incrível que pareça, né, são católicos praticantes. Então, tem poucos católicos praticantes, mas eles são. Sim. E aí eu me converti e minha mãe e meu pai, graças a Deus, sempre me apoiaram muito na minha conversão. Nunca tive nenhum tipo de oposição em relação a isso. Pelo contrário, sempre fui muito apoiado. E quando eu me converti, então veio aquela fome de aprender sobre Deus, de conhecer a Cristo mais profundamente, o Espírito Santo, como é que funcionavam as dinâmicas da igreja, o que era ser igreja e tal. E cultura de cidade pequena é que a casa do pastor é sempre cheia. Sim. E eu sempre ia então na casa do pastor. Que delícia. À noite, segunda, terça, quarta, quando tinha culto, a gente estava lá. Comia uma pizza, comia alguma coisa e estava junto com ele. E eu comecei a falar, pastor, e aí, como é que eu faço, cara? Eu preciso aprender a orar agora. Que legal. Aí eu lembro que ele me dava um livro e eu falava, volta amanhã, a gente conversa aqui. Legal. Aí eu voltava, a gente conversava e tal. Então eu fiquei nesse processo sendo discipulado pelo pastor durante muito tempo. E meus primeiros 2 anos de conversão foi uma imersão na fé assim mesmo, sabe? Que show. Eu, na época, me desconectei dos meus amigos e tal. E né, enfim, cada um. Mas para mim foi muito importante esse momento de imersão no evangelho, porque a minha juventude, né, a minha adolescência e juventude foi uma adolescência muito promíscua, muito um adolescente do mundo, né, um jovem adolescente do mundo. Então eu quis realmente imergir na igreja e ali eu fui muito transformado pela experiência de discipulado. E aí eu até brinco, né, que eu fui 2 anos na casa do pastor todos os dias. Olha só que legal. Aí Imagina. eu estava sendo discipulado por ele e aí também eu comecei a olhar para a filha dele. Aí acabou que eu casei com a filha do pastor. Eu tô entendendo por que você queria estar 2 anos ali seguidos. Eu ficava olhando, ele falando, eu falei, rapaz, mas a nega aqui também é bonita, hein? Aí... Que beleza, já foi combo completo. Já foi combo completo. Cristo discipulado. Que maravilha, já a formação da família ali. Que delícia. Aí a gente se casou, né? Então meu sogro foi meu primeiro discipulador, mas depois de algum tempo de conversão lá. E foi muito especial porque minha sogra e meu sogro, eles têm uma cultura, uma prática de oração muito forte. Uau, então, tipo assim, eu lembro que eu chegava pela manhã na casa da Ellen, depois já de a gente estar namorando para buscar ela, para a gente ir a algum lugar. Minha sogra estava desde as 6 da manhã e era 10 horas da manhã. Ela estava tendo intimidade com Cristo. E isso foi me formando, cara. Foi formando por dentro essa responsabilidade de ter tempo de comunhão e esse deleite na presença. Então eu fui discipulado, meu primeiro discipulador foi meu sogro, minha sogra, né, os pastores da época. E por muita influência de prática. Sempre demonstravam, além do aspecto, o horário é isso. Eles mostravam, o horário é assim. Que legal. Então isso foi muito marcante para mim. E aí depois passou a ser um discipulador. E aí, como é que foi a sua jornada depois ali? Hoje você está com família Desascope, ali na equipe. Como que foi a sua jornada até chegar ali? Cara, então eu me converto em 2012, passa algum tempo, eu começo a auxiliar liderança de célula, né? A gente chamava de grupo caseiro lá, em Cambuí ainda. E aí vou discipulando algumas pessoas, vou auxiliando os líderes. Na época era a Giovana, eu esqueci o nome eles não eram casados, eram um casal de amigos, eram amigos, né? E a Giovana, que era mais próxima a nós, era uma irmã muito querida. E aí eu comecei então ali a auxiliar no discipulado da galera interna, porque era uma célula, um grupo caseiro de adultos. Mas tinha os filhos. Então os filhos participavam e eu com a Ellen meio que assumi uma responsabilidade de auxiliar eles. Você tinha quantos anos? Cara, me converti em 2012. Eu devia ter ali uns 18 e meio ali pra frente, né? E beleza. Aí depois disso,
eu vou então e assumo a liderança de jovens. Me caso nesse processo todo, eu assumo a liderança dos jovens da igreja do meu sogro. A gente tinha acho que 20 jovens. Legal. E a gente começou a trabalhar de forma intensiva com eles, através dos grupos pequenos também. E ali nos cultos e tal, discipulando a galera. Eu com minha esposa já estávamos casados, então a gente tinha essa facilidade de chamar a gente em casa e tal. E aí fiquei ali liderando jovens por uns 3 anos e meio. E a minha esposa, ela trabalhava no Santander. E ela foi transferida para Extrema, uma cidade bem ao lado de Bragança. E já há algum tempo a gente estava orando para ter um tempo fora de Cambuí para amadurecimento em relação a algumas áreas, que quando você está perto dos pais é muito bom. Sim. Mas aí quando você voa do ninho, você amadurece outras coisas que também são necessárias. Responsabilidade. E aí acabou que a gente foi então pro Desascope em 2017. 16, 17, ali no final de 16, começo de 17. Então a gente vai pro Desascope e a igreja não tinha nada, né? A família Desascope tinha 2 semanas de vida pública. Olha só. Imagina, tá tudo... Era mato, a gente brinca, era mato. E aí eu chego nesse contexto, já auxilio o Douglas, eu conheci o Douglas porque ele tinha ido ministrar uma vez na igreja do meu sogro. E a gente começa então essa caminhada de discipulado novamente. E aí eu fiquei auxiliando lá nos grupos pequenos, liderei um grupo pequeno, comecei a me envolver mais com a parte de ensino, assumi a parte de ensino, enfim. Então foi dessa forma gradativa. Se eu não me engano, foi nessa época de 2017 que você veio aqui com o Douglas. Eu acho que foi mais ou menos isso. Acho que foi mais ou menos isso. Que legal. E nesse desafio de ser discípulo, primeiramente, qual que você acha que é a grande dificuldade que o discípulo precisa estar atento para ter um discipulado efetivo? Como um discípulo ele pode realmente, assim, a pessoa que está sendo discipulada nesse momento, como que ela pode absorver o máximo dessa fase como um discípulo, com a experiência que você tem hoje? Muito bom. Cara, eu acho que uma das características essenciais para um bom discipulado é o coração ensinável. Porque é muito gostoso quando o discipulado ele é genérico. Mano, você tem que se parecer com Cristo. Mano, um exemplo, você não pode roubar. E o cara não sofre com isso. E até assim, você não pode assistir pornografia, porque isso ofende a Deus e ofende o nosso Pai que a gente ama. E aí ele fala que você também não pode fazer fofoca. E aí a fofoca é a parte do cara. E aí toca. Não, mas é que isso que eu tô fazendo não é fofoca. Isso que eu tô fazendo, eu tô dando feedback e tal. Então, primeira coisa é ter um coração ensinável. Entendeu? Sentar com o outro. E às vezes a gente vai receber feedbacks ou ser discipulado, até num aspecto mais amplo do discipulado, de pessoas que talvez também, com certeza, falham em outras áreas. Sim. E aí você fala, mas você faz aquilo. Então é uma coisa que a gente faz lá, a gente sempre isola o feedback. Então deixa eu pensar nisso que foi falado. Será que é verdade sobre mim? A pessoa, beleza, mas isso aqui é verdade? Cara, é verdade. Então eu preciso me submeter à parte de Cristo que está no meu irmão, logicamente por meio do Espírito Santo, a fim de que eu seja transformado. Um exercício que a gente faz lá na família Desascope é assim, um exemplo, vou sentar com você para discipular. E nesse momento eu estou corrigindo você. Se você vai pontuar alguma coisa minha, o combinado é que não se faça na hora. Porque nesse momento eu estou falando de você, cara. Olha que legal. Se você quiser falar sobre mim, a gente marca amanhã, você senta e você pode me discipular sem dúvidas. Mas nesse momento, por quê? A marca da imaturidade é agir como se fosse um sabonete. Eu escorrego. Opa! É um mito, mas e você? Eu vi você um dia lá... Transferência de culpa. Jogando bola e ficou bravo e falou um palavrão, um exemplo. Né? Aí, então, tipo, não, beleza, ok. Que legal. Essa é a minha fraqueza. Nós vamos tratar isso aqui. Mas no momento a gente está falando da sua mentira, cara. Que legal. Isso foi grave. Cristo é verdade. É a verdade de Deus encarnado. Então, nesse sentido, a gente busca sempre ter um coração ensinável e um ambiente muito aberto, cara. E, tipo assim, o cara que sofre com aquilo que ele sofre, que ele possa se abrir. Saber ser confrontado. Saber ser confrontado, entendeu? E saber falar também. Dar nome ao pecado. Sim. Tipo, cara, que eu sou muito... guardo meu dinheiro e tal. Não, você é avarento. Você é Exatamente. Avarento. Porque às vezes a gente fica lidando... Quer dar uma enfeitada. E aí, tipo assim... Mas, vou dar um exemplo. Cara, né? Acontece muito, cara. Vou discipular homens, maridos. Aí eles falam, cara, eu tratei minha esposa mal. Mas, o que é isso, né? O outro deu um soco. Aí eu falo, meu amigo, não você roubando, e eles estão errados nesse quesito, entendeu? Exato. E a gente sempre tende a se comparar com o outro. Eu acho que o desafio do discípulo é compreender que a nossa falha, ou melhor, o nosso parâmetro de santidade nunca é o irmão do meu lado, mas a Deus. É isso. Então cai um temor sobre mim. E não de tipo assim, não atingir a meta que Deus colocou. Não, é tipo assim, eu entristeci o coração de Deus, cara. Bom. Sabe, meu pecado não é um pecado que, beleza, ofendi os irmãos. Não, é tipo, além dos irmãos, eu ofendi o coração de Deus, um Deus que me ama. E aí fica aquele lance de comparação com os irmãos, de quem está mais errado. Tá todo mundo errado. E agora, quando nós começamos a olhar para Cristo...
E aí isso me dá sensibilidade do quê, meu irmão? Dá a mão aqui. Vamos junto, né? É isso. Você tem dificuldade nisso? Tem dificuldade nisso? Cara, nós vamos assumir um compromisso. Embora. A gente tem uma palavra lá no Desascope. Duas, na verdade, um conceito, né? Que é relacionamento redentivo. Então, eu só levo o feedback ao meu irmão, uma crítica construtiva. Eu gosto de usar feedback, porque crítica é uma palavra conotação muito pesada. Eu só levo o feedback ao meu irmão se eu estiver disposto a ajudá-lo a vencer. Que legal. Aquela dificuldade. Que legal. Então, suponhamos, tô vendo um casal que tá com crise. Pô, cara, vocês brigaram no meio da igreja, faz isso não. Não. É tipo, gente, tô vendo que vocês estão com crise, quero que vocês vão lá em casa amanhã pra gente almoçar junto. Que legal. Sem resposta. É um relacionamento redentivo. Que legal. Porque a gente fica sempre nessa. Um exemplo, aí acontece, né? Não vou relacionar com esse irmão porque esse irmão é chato. Não, beleza. É o contrário. Eu vou me relacionar até que ele se torne amigável. Uau. Entende? Porque imagina se Cristo pensasse, não vou me relacionar com eles porque eles são pecadores. Ixi, acabou. Já era. Cristo fez ao contrário. Eu vou me relacionar até que se tornem santos. Que legal. Então esse é o aspecto do relacionamento redentivo. Muito bom. Pontos interessantíssimos, né? Do coração ensinável, essa questão de não ficar transferindo, saber que quando o discipulado está acontecendo com a pessoa, ela saber receber. Isso. E é difícil, né? Quando você ouve as verdades ali, quando você vê que são coisas que... A verdade, ela dói, né? Dói. Mas é aí que a coisa é trabalhada lá dentro, que o Espírito Santo... E é um desafio. Porque tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? E vão sofrer. E demonstra imaturidade. E demonstra imaturidade. E é muito que você acabou de ministrar, né? A revelação, o Espírito Santo, o poder que vem sobre nós... Não é só naquela manifestação sobrenatural que acontece ali, mas o depois que a gente se levanta. É o mesmo Espírito. Muito legal essa colocação aqui, acabamos de ter a pregação aqui na conferência. Depois que você sai do mover, do Shaba, como que você vai tratar a esposa? Como que você vai tratar a mãe, o pai? Como você vai lidar com as questões do dia a dia? Ninguém está vendo, né? Então, isso é muito interessante. E esse ponto também de... como você vai lidar com a outra pessoa no feedback é interessante, porque opiniões, as pessoas sempre querem palpitar na vida das pessoas, mas como ser resposta, né? Exato. É desafiador isso. As pessoas, elas lá, como que vocês fazem? Elas já orientam com algum líder sobre a situação, ou elas mesmas chegam, elas se sentem... Porque às vezes as pessoas pensam assim, será que eu não vou ser muito invasivo? Será que eu vou entrar num ambiente que não é meu? Ou o ambiente já é construído de família, para que a pessoa já tenha essa liberdade? Então, assim, homem dá feedback para homem, legal. Mulher dá feedback para mulher. Legal. É uma forma que a gente encontrou de prudência e cuidado muito lá bom. Na igreja, né? A não ser que seja marido e esposa, logicamente. Né? Aí, no caso. Legal. E a não ser que, tipo assim, é uma menina solteira. E aí... Ou vai o casal falar com ela, ou vai a mulher, ou vai o casal. A gente gosta sempre de levar uma testemunha. Sim, ou duas mulheres, ou então, no caso, em última instância, dois homens. Legal. Para falar. Sim. Então a gente sempre mantém o mesmo sexo dando feedback ali, né? Então, homem com homem, mulher com mulher. Legal. E, então, assim, suponhamos que eu vi um irmão fazer algo. Ou eu sei que o irmão sofre com algo. E eu não tenho intimidade bastante para confrontá-lo e para falar com ele. Então eu levo ao líder. Eu levo ao líder dele. Por quê? Porque a gente percebe que a fraqueza do outro também não pode se tornar fofoca. Exato. E aí essa questão, tipo assim, o Cleber, você viu? Fulano de tal fez isso, cara. Puxa, aí então, começa aquela... quando chega isso em nós, a primeira coisa que a gente fala, peraí, legal. Você já falou com ele? Legal. Já falou com o líder dele? Não. Então, mano, nem me fala. Se você falar com ele e falar com o líder e não houver mudança, aí eu vou entrar como testemunha. Mateus 18. Até lá, fala com ele. Legal. Não, Léo, é o seguinte, eu fui, falei, eu vou dar um exemplo do Antônio, né? Fui e falei com o Antônio, cara. O Antônio não me ouviu. Você falou com o líder do Antônio? Falei, cara. E a gente falou com ele, não ouviu. Então, beleza, então eu vou te testemunhar também. Legal. Pra fim de confrontá-lo e ganhar o coração dele. Padrão bíblico. Né? Que é o Mateus 18. Exato. Então, depois de levá-lo à igreja, e a igreja, quando a gente pensa, igreja não é púlpito, mas igreja é a comunhão íntima do irmão, a gente então descarta e evangeliza ele. Não trata mais, não discipula, mas evangeliza. Né? Então, a gente sempre faz esse padrão para poder, esse padrão para ter uma certa prudência, um cuidado na ação. Muito bom. O discipulado tem muitos desafios, né? O discipulador vai ter muitos desafios também. É difícil, às vezes, você acessar aquele ambiente que é um ambiente agradável, assim, um ambiente, não agradável, eu diria, mas aquele ambiente onde o discipulado flui, onde a pessoa ela é vulnerável. Nós estávamos comentando isso agora há pouco, né? Como que um discipulador pode
trabalhar para que o discipulado dele não seja um discipulado com máscaras, onde pode ser aquele discipulado verdadeiro, onde a pessoa ela consegue não simplesmente, vamos sentar tomar um café e fica naquela conversa superficial, você viu o jogo de sábado e tal, mas entrar realmente naquele quarto escuro, fechado, aquele quartinho da casa que tem as bagunças, que ninguém quer mostrar para ninguém. Como um discipulador pode criar um ambiente através do Espírito para que ele possa acessar essas situações? Cara, eu acho que uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante lá também é o aspecto da aliança. Então a gente enfatiza muito a aliança que nós temos em Cristo. Legal. Tipo assim, cara, suas falhas não te tiram do ambiente de aliança em Cristo. Então aqui é um ambiente seguro para você falar suas fraquezas. Que legal. Então, enfatizar a aliança, tipo, nós somos um corpo em Cristo, nós temos uma unidade, meu irmão, não é opcional, não é qualidade. É tipo assim, nós estamos juntos porque nós estamos vinculados em Cristo. Legal. E só vai ser rompido isso aqui de uma forma, se você não quiser. Eu ainda vou atrás de você, mas se você falar, cara, realmente não quero, aí é rompido. Caso contrário, nós estamos juntos nessa, em todos os aspectos. Que show. Então, enfatizar a aliança, porque as pessoas, elas estão acostumadas, nós estamos acostumados, a lidar com ambientes que exaltam a nossa qualidade e empurram ou jogam fora os nossos defeitos. Então, se eu estou na empresa e eu atendo os requisitos da empresa, então eu estou na empresa. Se eu começo a não atender os requisitos da empresa, eles me descartam, mandam embora. Então, é muito normal esse relacionamento de proveito, de qualidades. Agora, quando a pessoa compreende que na igreja ela não está ali porque ela tem qualidade ou defeito, mas é por causa da aliança em Cristo, ela tem mais confiança de se soltar e falar a verdade. Porque esse é o lance. Não vamos inventar nada. O que aconteceu? Aconteceu isso. Pronto. Beleza, é grave, vamos lidar com isso aqui. Mas você entende que não tira sua identidade de filho, não tira sua identidade de irmão. É grave, é um problema, nós precisamos lidar. Mas isso não te tira da comunhão no aspecto dele. Exato. Exato. Então vamos lidar com isso aqui. Que legal. E aí, meu irmão, isso aqui é pecado, cara. Você tem que se arrepender, primeira coisa. Então, a gente exalta muito a nossa aliança em Cristo. Tem um livro que chama Relacionamentos de Aliança, do Asher Tractor. É um judeu messiânico. E ele escreve muito a partir de uma leitura do judaísmo, né? É até interessante algumas interpretações dele de texto. Ele faz livros só para enfatizar o aspecto da aliança. E me ajudou bastante lá na formação da nossa cultura, em uma cultura de discipulado a partir da aliança. Que legal. É um desafio, né? O discipulador. E quando entra a aliança, realmente é algo que abre essa situação dele se sentir num ambiente confortável, né? Mas uma outra pergunta, assim, já aproveitando. Como discipular pessoas difíceis? Porque às vezes a pessoa está ali naquela aliança, mas é aquela pessoa que ela é problemática. É aquela pessoa que é chata, é difícil, com ela mesma já dá problema. Mas ela faz parte da aliança, ela faz parte do corpo. Só que é aquela pessoa que às vezes sempre está meio de lado, ninguém às vezes... Sabe que vai ter um trabalho extra? Como que um discipulador pode lidar? Muitas vezes a pessoa vai descobrir isso no meio do caminho, né? Eu vou discipular essa pessoa aqui. Aí chega no meio do caminho e descobre que ali tem muita coisa. Nesse ambiente vulnerável, ela começa a descobrir muita situação. E muitas vezes eu percebo que alguns discipuladores se cansam, às vezes, né? E acaba aquela sobrecarga, aquela situação. É óbvio que algumas pessoas também usam o discipulado para ter o discipulador como uma certa babá, vamos dizer assim. Mas como discipular pessoas difíceis? Cara, ao meu ver, a primeira coisa é ter empatia, sabe? É se perguntar por que ela é assim. Porque, mano, tipo assim, imagina uma pessoa que é de canto, uma posição de muita segurança, né? Sempre muito assim, tá escondendo, não gosta de conversar, enfim. Por que ela é assim? Ela sofreu alguma coisa, porque isso não é uma forma normal. Existe a timidez, que eu acho que é natural a todos, mas existe o abuso que pode gerar algum tipo de trauma na pessoa. Então ela tem algum trauma. Então eu preciso compreender isso, eu preciso conseguir entrar nessa parte onde ela tem liberdade. E nem abuso, porque a gente fala abuso, vem só de conotação sexual. Não, mas diversos tipos de abuso. Moral, enfim, de liderança eclesiástica, abuso religioso. Então por que ela é assim? Entende? E isso você só vai conseguir saber amando, mano. E tipo, precisamos do Espírito. Clamar, Senhor, faça com que eu ame essa pessoa. E, por outro lado... olhar para Cristo e perceber que Ele ama a gente mesmo a gente sendo chato. Exato. Sabe, mano? Tipo, pensar, cara, quão amado eu sou por Cristo. E Ele não desistiu de mim. E às vezes eu brigo com Ele. Sim. Você vê como é que...
Cara, às vezes eu fico pensando, eu tô bravo com Deus, cara. Que loucura. Entende? Então, tipo assim, eu sou chato pra Jesus, cara. Eu também. Entendeu? Eu tenho meus vícios, eu tenho minhas fraquezas. Sim. E eu fico olhando e falo, Jesus, de novo, tô vendo que pedir perdão Olha pro eu Senhor aqui. sobre isso. Deus, aqui outra vez. Me ajuda sobre isso e tal. Então, a partir dessa perspectiva do Evangelho, de que nós somos salvos pela graça, de que Ele nos ofende com a sua bondade, nos constrange, seria a melhor palavra, como que eu não vou lidar com o outro de forma mais mansa, mais humilde, mais empática, sabe? Sempre tem um porquê, cara. O Douglas, ele tem uma qualidade de ver bondade no outro de forma absurda, cara. Que legal. Eu até postei no aniversário desse ano dele, né? Eu postei uma foto nossa. Aí eu peguei e falei, cara, obrigado por não desistir das pessoas difíceis, mesmo eu sendo uma dessas. Uau. E sempre isso ele fala, cara, não posso desistir, mano. Jesus não desistiu de mim. Isso. Então me choca, sabe? Esse aspecto. E aí serve muito como exemplo. É lógico que às vezes você vai cansar. Você fala, meu irmão, ó, seguinte, não, ficar 3 dias sem conversar, tá bom? Vai lá pra sua casa, fica tranquilo lá que eu vou pra casa. Aqui. E beleza, recalcula a hora, Senhor, me enche de vigor e vambora. E vai de novo, porque essa é a empatia, sabe? Exato. Aí você vai descobrir, pô, o cara não teve um lar estável. O cara era espancado pelos pais. Ou o cara foi abusado. Sim. Ou cresceu numa igreja moralista. Sim. Ou, sei lá, enfim, sofreu alguma coisa na infância. Exato. Então, aí você... Pô, Quando entende esse contexto, tudo se torna um pouco mais tranquilo. a gente precisa começar a aprender, mano, a não pedir que aleijados de alma corram. Uau. Imagina só, você tem uma pessoa que tá na cadeira de roda, perdeu as pernas por algum motivo. E aí, mano, vai lá. Você tem que ser rápido, cara. Levanta aí e corre. Só que aí a gente tá pegando alguém que foi aleijado na alma, Poxa. nos sentimentos, nas emoções. A gente tá falando, e aí, mano, bora, levanta, fazer uma coisa aí, cara. Você tá aí. Não sei o quê. Só que o cara não tem. É impossível se alguém não ajudá-lo. É impossível se alguém falar, mano, é o seguinte, tô colocando uma prótese aqui. E eu vou pegar na sua mão e você vai dar os primeiros passos. Daqui a pouco você vai correr, mano. Beleza? Beleza, então vamos junto. E o cara vai cair. Exato. Porque ele tá aprendendo. Então, Exato. eu acho que esse aspecto da empatia. E eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? A minha esposa é uma mulher incrível nesse aspecto de empatia. E ela é muito empática, cara. Ela sempre se coloca no lugar dos outros, ela se oferece muito. Eu fico observando e falo, cara, eu preciso amar as pessoas como a Ellen ama. Que legal. Porque Cristo me amou dessa forma. Que legal. Então, eu acho que esse Mineira, nosso desafio. né? Ela é paulistana. Ela é paulistana. Paulistana Olha da só, Gema. e conheceu lá no... Em Minas. Em Minas. É, Que ela foi maravilha. com 13 anos pra lá. Que delícia. É interessante, cara. E meditando nessas questões mais profundas, né? Como que você vê, Léo, o Brasil? Nós temos uma nação que, puxa, temos muitos evangélicos que se dizem evangélicos. Eu lembro de uma época onde você dizer que era evangélico na escola, ali década de 90, era um desafiador, era a minoria. Hoje você vê uma grande maioria. Antigamente nós tínhamos os chamados católicos não praticantes. Hoje nós vemos uma geração de evangélicos não praticantes. Como que você enxerga o discipulado a nível da nação? Há muitas dificuldades, há muitas igrejas, há muitos sistemas, há muitos métodos, mas como você vê a maturidade da igreja brasileira nesse quesito e o que falta no discipulado do Brasil? Cara, eu acho que, eu como sou jovem ainda, sou novo, sou adulto, mas sou jovem, né? Seria um pouquinho de imaturidade, até um pouco de arrogância da minha parte, tentar encontrar o problema da igreja brasileira nesse aspecto. Mas olhando para o nosso contexto local, de Bragança, da família Desascope, que é um lugar talvez que eu consiga enxergar mais, apesar de ministrar alguns lugares, eu evito trazer essa generalização, porque o Brasil é o Brasil de várias caras, né? Exato. Imagina, você vai no Centro-Oeste, Exato. você vê uma expressão de igreja, você vai no Sul, outra expressão, Exato. vai no Nordeste, vê nós aqui no Sudeste, Exato. então cada um. Mas eu vejo que a nossa juventude precisa aprender a assumir mais responsabilidade, entendeu? Então, cara, eu acabei de me converter, um exemplo, tem 3 anos de conversão, já não é um novo convertido ali, mas beleza. Só que tem um cara que tem 6 meses, cara. Você consegue auxiliar ele. Exato. Mas o pastor aqui, ó, o cara lá tá chorando lá porque... Então, mano, vai lá, faz você uma coisa. Sim. Sabe, esse aspecto de assumir a responsabilidade. Porque até mesmo por meio da responsabilidade assumida, Deus usa para formar algo em mim. Sim. Deus usa para me amadurecer nesse processo. Então, eu acho que a nossa geração precisa se jogar mais a responsabilidade. Logicamente, estar submetida a uma liderança mais madura, Legal. mas deixar que vá. O Paulo Borges, um dos nossos mentores lá da família Desascope, ele sempre fala assim, ó, nós, e ele se refere aos mais velhos, nós somos os pais, vocês são os filhos. Então,
vão e façam. Se der errado, vocês voltam para nós que nós pagamos a conta. Legal. Mas façam. Exato. Porque o lance é andar de bicicleta. Você pode ler 15 livros. Se você não andar de bicicleta, se você não colocar o seu bumbum ali no banco, pegar no guidão, você não vai andar. Você precisa sentar e andar. Exato. E é a mesma coisa do discipulado, sabe? Então, tipo, precisa amadurecer. Sim. Mas quem sabe a parte que te falta do amadurecimento não é exatamente na hora que você assumir a responsabilidade de discipular outro. Legal. Porque eu percebo que a nossa geração, ela é em si mesmada. Em torno de si, né? E isso é marca de um bebê, cara. Meu filho lá em casa, né? Ele chora, ele tá, vamos supor, talvez a Ellen tá fazendo uma coisa muito importante, mas ele quer que pegue o mamá dele naquele momento, e ele vai chorar até que o mamá chegue ali. Então ele é em si mesmado. Ele é em si mesmado. Me enroscou aqui. E ele não consegue falar, pô, minha mãe tá ocupada, meu pai tá ocupado, vou esperar 10 minutinhos aqui, já acontece de novo. Não, ele quer. É tudo ali centralizado. Então, é uma estação de maturidade que só olha para si. Quando você levanta, cara, quantas pessoas que eu vi sendo curada no discipulado com o outro, porque assumiu a responsabilidade? Deixou de ficar assim, né? Olhando pro seu próprio umbigo. Agora olha pro outro, pro problema do outro, que eu tenho que ir lá, e você até esquece um pouco do seu. Então, acho que esse aspecto de assumir a responsabilidade é uma área que a gente está muito carente na nossa nação. O Brasil, como você disse, né? Na minha pergunta aqui, não foi dizer que a nação é uma nação imatura, porque a gente tem homens de Deus assim, que são referência para as nações, né? Vamos dizer. Mas a gente percebe exatamente nessa nova geração que vem vindo, né? Às vezes as pessoas, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a questão do ID, né? Que às vezes as pessoas elas não entendem o espera em Jerusalém, né? Ou viver aquele processo que os discípulos viveram ali dos 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos com Jesus, né? E como que a gente poderia, o pessoal que está chegando agora, essa geração nova, né, ser essa resposta para nós vivermos realmente essa expectativa de que os ruiós de Cristo aí, do Senhor, elas surjam, né, que eles assumam, seria essa responsabilidade. Isso, uma responsabilidade, cara. Independente do contexto, independente do que está passando, assuma responsabilidade. E também assim, mas é que você não sabe da minha criação. Realmente eu não sei. Realmente eu não sei das suas dificuldades, daquilo que você sofreu, e eu sinto muito por não saber. Agora a questão é, eu sei que a gente pode fazer junto daqui para frente. Legal. Porque eu não posso mudar o passado. Uma vez eu cheguei pro Douglas, se eu não me engano, em relação à minha juventude, né? Eu, Douglas, não sei o que e tal. Ele falou, mano, eu entendo. Mas a gente não pode fazer mais nada em relação a isso. Já foi. Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente é algo decisivo. Sim. Então essa questão, mas não sei o que, eu vi que eu sofri, não sei o que, eu tinha muita dificuldade, ninguém... Ok. Eu tenho compaixão. Mas e aí, cara? O que nós vamos fazer com isso daqui para frente? Quantas pessoas que a gente vai deixar ser formado, talvez no sofrimento de que você sofreu lá atrás, mas que você pode ser uma resposta para a dor do outro. Tal. Então essa perspectiva de que, nós estamos aqui. Nós temos algumas dificuldades, todo mundo tem, mas nós estamos aqui para auxiliar aqueles que estão precisando. Legal. Acho que isso é a igreja, né? Às vezes a gente para fazer muitas coisas que são importantes, mas às vezes aquilo que é a essência, né? Eu acredito que nos últimos anos, até o Desescope tem um papel fundamental na nação nisso, essa cultura que não é de agora, desde Cristo, né, que deixou a roda feita para a gente do discipulado, tem se tornado algo mais comentado. Parece que em alguns lugares as pessoas olham o discipulado como uma classe de novos membros apenas, né? De pessoas que estão chegando agora. Eu vejo, por exemplo, o próprio pastor Josué, o pastor Hernandes Dias Lopes, trabalhando questões de discipulado mesmo para outros líderes, para pastores, casais. Discipulado não é só quando inicia a jornada, né? Não. Discipulado é o sangue que corre na veia da igreja, né? É para a vida. E tudo é discipulado. Porque a pessoa geralmente vem a fala assim, eu não sou discipulado da minha igreja. Eu acho que, calma, tudo é discipulado na igreja. Uns são mais eficientes, outros são menos eficientes, mas tudo é discipulado. O culto de domingo é uma forma de discipulado. O culto de ensino, uma reunião de oração, tudo é discipulado, entendeu? Agora existem eficiência. Então, talvez o culto de domingo, ele cumpre até certo nível de eficiência no discipulado. A reunião de oração também até certo nível, entende? E alguns níveis só vão ser possível em uma reunião menor, mais próxima, estando junto, Mas tudo é discipulado na igreja, para bom e para mal. Sim. Então vamos supor, você vê seu pastor saindo daqui da igreja e aí passa um cara na frente e ele xinga, isso é discipulado. Ou se alguém passa xingando ele, ele fala, cara, Deus abençoe esse cara.
também é discipulado. Então, você entende que tudo que acontece é discipulado. A forma que você lidou com aquele que montou o cronograma dessa conferência é discipulado. Entendeu? A forma que o pessoal da banda estava cantando e desceu e onde eles sentaram, se eles sentaram é discipulado. É discipulado. Então tudo é discipulado, tudo. A gente percebeu isso com o louvor lá de Bragança, né? A gente tinha um pouquinho de dificuldade em conectar com a galera do louvor. E o ministro do louvor ele é muito específico porque eu acho que eles têm a linguagem do músico. O músico precisa ouvir músico. É verdade. E eu não sou músico, entendeu? Eu tenho um conteúdo teológico, mas eu não sei. Entendeu? E a Ellen é música, né? Ela é musicista, acho que fala. Musicista, isso. E eu ficava, cara, é uma linguagem específica. E a gente não conseguia pastorear os caras. Olha e aí só. quando os bravos chegaram, os bravos que agora estão pastoreando essa parte do louvor, Legal. os bravos são músicos, né? Tem a linguagem. Tem a linguagem e tem a boa teologia. Poxa. E aí, mano, a gente Aí cara, por incrível que pareça, a galera acabava a pregação, não sentava pra assistir a pregação, mano. Olha só. Nós ia lá, mano, tem que assistir, isso é muito importante, tá formando a cultura da igreja, tá formando vocês e tal. Agora não, mano, termina, os caras estão lá. E esse negócio de música é complicado, né? Com todo respeito aos músicos, mas o pessoal às vezes ministra, aí na hora da palavra sai, e aí o dia que não está escalado não vem. Então. Quanto que vai ouvir a pregação no YouTube? Será que entra? É o desafio, músicos. Olha, né? Mas aí geralmente eu chegaria em qual postura? Ou você tem que estar lá para ouvir pregação, cara. Porque é importante, porque para mim isso é importante. Sim. Só que. Exato, não é uma questão de impor, né? Mas é a questão de ter o 1 a 1 ali, na linguagem, né? Como vocês estão fazendo. E o Fábio perguntou: Que da hora. por que vocês não estão ficando lá? Uhum. O que aconteceu? Tá acontecendo alguma coisa? Você acha que a linguagem tá ruim? Os caras não estão comunicando? A gente revê a linguagem, não tem problema. Boa. E a gente não tem problema se um dia receber um feedback da igreja. Ó, sim. vocês precisam dar uma atualizada aí que nós não estamos entendendo as coisas. Ou vocês estão respondendo perguntas que nós não estamos fazendo. Entende? Lógico que a gente é movido pelo Espírito Santo totalmente, mas a gente também lida com esses dilemas da igreja. É um pêndulo ali, né? Sim. E aí ele foi discipular. E agora os caras estão lá, cara, da hora. todo culto. E até fui dar feedback para eles. Falei, mano, Que parabéns. legal. Que da hora. Porque é isso. E você, assim, para a gente ir encerrando, a gente tem muitos líderes, às vezes, principalmente das JNIs, que querem trabalhar e implementar uma cultura de discipulado com os jovens, algo do tipo. O que você diria para um líder que está iniciando, talvez um trabalho, talvez a forma do discipulado que é trabalhada, como você disse, em tudo ali, de oração e tal, mas esse ponto essencial do 1 a 1, do olho no olho, é algo que ainda está sendo trabalhado, quebrado algumas barreiras. O que você orientaria para esse líder que está trocando a roda do caminhão em movimento? Cara, eu vou partir de uma realidade de um contexto pequeno, né? Porque talvez igrejas maiores teriam mais dificuldades. Mas também daria a fazer. Eu acho que a primeira coisa é o líder tomar consciência de que ele é finito. Legal. Ele não consegue discipular todo o grupo. Isso é humanamente impossível. Entende? Segunda coisa, então eu preciso separar ali 2 ou 3 ou 4 que eu consiga estar mais próximo. E é próximo de fato. Legal. Essa galera tem que ver eu me relacionando com a minha esposa quando ela está fazendo janta. Olha aí. Se eu ajudo ou não ajudo ela a lavar a louça. Essa galera tem que ver como que eu ajo mistério. quando meu filho faz uma bagunça em casa. Eles têm que me ver dirigindo. Eles têm que me ver orando, lendo a Bíblia. Essa galera tem que me ver, porque isso vai formar algo neles. Então, é aproximar de alguns a fim de treinar esses. E gradativamente a gente vai ampliando então esse alcance. Então, um exemplo, se eu tenho 4 hoje que eu discipulo e está mais próximo a mim, esses 4 vão ter mais 4. Opa, já multiplicou um pouco mais. Entendeu? E aí esses outros 4, depois de um tempo, vai ter os 4 que vai ter mais 4. Então, isso vai ampliando, mas é gradativo. Entende? Gradativo. O que dá para fazer para remediar, ao meu ver, de início é ter um grupo íntimo de início. É panela, não sei o que. Fala, não, mano, nós estamos formando aqui líderes maduros. E ter um ambiente mais amplo de discipulado de início. Então, suponhamos que a pessoa não consegue discipular 1 a 1 todo o grupo da igreja. Então, separa um dia específico, homens e mulheres. E aí tem algo, nem que seja numa sala e tal, mas voltado a esse tema. Então, quais são as dificuldades que os homens têm enfrentado hoje em dia? O jovem rapaz, né, tem enfrentado. E a menina, as mulheres, quais são as dificuldades? E aí cada um trabalha, as meninas vão lá, trabalham com as meninas temas específicos. Insegurança, pornografia, sei lá. E aí do lado de cá é uma coisa, com os homens. Então, enfim, masculinidade bíblica, aspectos disso. Então, vamos trabalhar isso aqui. Porque quando você separa, você já dá um ambiente um pouco mais de liberdade para falar suas dificuldades. Porque dificilmente um cara está com pornografia vai falar perto de uma menina que ele está com dificuldade. Mas se ele estiver perto de um outro menino, ele pode falar. Ele se sente um pouco mais seguro. Ainda que tenha 20 meninos na sala. O cara fala, cara, eu tenho dificuldade. Um exemplo, né? Eu tenho dificuldade com isso. Então, beleza.
Aí você vai perceber, cara, que é ele levantar a mão e falar um tipo de dificuldade, porque assim, existem dificuldades comuns, só que não é compartilhada. Exato. Então suponhamos que tem um cara sofrendo com a mentira, ele é mentiroso. Ele, cara, não posso falar, se eu falar aqui e tal. Aí ele fala, gente, eu não aguento mais, o espírito tá me incomodando e eu preciso falar, eu sou mentiroso. O outro irmão fala, mano, também tem dificuldade com isso, cara. Mano, você percebe? Cara, é um ambiente saudável, cara. É cura, é um ambiente de cura. Então, eu acho que essas duas ferramentas daria. E aí, gradativo, esse grupo vai ampliando, então, para conseguir alcançar a igreja inteira. O ideal, o sonho, a meta, seria que toda a igreja fosse discipulada de forma 1 a 1, ou ao menos em grupo de 2 ou 3, né? Sim. Cara, eu não sei, em ambientes muito pequenos, mas é difícil, cara. É um desafio. É desafiador. A gente tem sofrido isso lá, né? Mas a gente tem tentado remediar de outras formas para conseguir auxiliar. De alguma forma, todos os irmãos estão na casa. Eu orar para que o Pai envie trabalhadores. Também. E esse é o lance. Eu estava conversando com o Lipão, o pastor Lipão, e aí ele falou, Léo, Jesus falou aquilo lá porque a gente vai sempre ter a sensação que está faltando. Por que ficou registrada essa fala de Jesus? Orem por trabalhadores. Que o campo está branco, mas os ceifeiros são poucos. Exato. E aí ele falou que está registrado, é canônico, está aqui. É verdade. Entendeu? E aí, tipo, cara, sempre vai faltar. Sempre vai. Nós vamos trabalhar no limite. O Marcos Telles fala no Amado Timóteo, que, tipo assim, nunca vi missionário nenhum falar que está com mão de obra sobrando no campo. É verdade. É sempre trabalhando sempre aqui, falta. Ó. Então ele falou, então nós vamos orar e vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. E creio que o Senhor vai enviar. O Senhor envia. Ele é bom, cara. Ele junta. Amém. A expectativa é muito boa, né, para os próximos anos. Acho que os dias são difíceis, mas são em dias difíceis que o discipulado ele avança, que a igreja avança. E que privilégio poder recebê-lo aqui, uma aula, né, para todos aqueles aí que estão vivendo a grande comissão, né, o papel da igreja, a essência da igreja. Espero que tenha inspirado você que vai iniciar um trabalho, seja um discípulo, discipulador, né, todos nós somos discípulos, todos somos chamados para discipular, e você líder que está iniciando um trabalho, fica aí dicas, né, tão importantes com base na palavra, e que espero que tenha abençoado a vida de vocês. Léo, que privilégio, querido, estar contigo. Isso. Que Deus abençoe a sua vida. Volte sempre. Bom, ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast da JTI. Até mais.